Marcos, capítulo de número 10. Amém? Vamos ler a partir do versículo de número 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Coloca a Bíblia no banco, não fecha não, depois a gente vai ler mais um pouquinho, deixa ela aí. Dá a mão para o seu irmão aí, pode fechar o corredor. Vamos orar mais uma vez. Querido eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai, no nome de Yeshua, eu agradeço ao Senhor, meu Deus, pela oportunidade de ler a Tua palavra, uma palavra tão maravilhosa, Senhor, essa palavra que é viva, Senhor, e até hoje, Pai, tem poder para poder nos curar, tem poder para restaurar, para nos exortar, tem poder, Senhor, para nos salvar. Peço ao Senhor, Deus querido, que venha trabalhar na minha vida, Senhor, e na vida da Tua igreja nesta noite, Senhor. Que seja tudo conforme a Tua vontade, em nome de Yeshua. Amém. Pode sentar. Esse texto que eu separei para estarmos falando um pouco nessa noite, é um texto muito conhecido nosso, né? A passagem do jovem rico, onde o Senhor está ali, este homem vem abordá-lo. E o jovem rico, vale a pena dizer o seguinte, que esse jovem, ele estava ali, ele cresceu em meio ao povo judeu. Ele, desde a juventude, ele fala que já sabia os mandamentos, e o Senhor olhou para ele naquele momento e viu que realmente, além de saber, ele não só tinha decorado, mas ele também praticava. E a pergunta que o jovem faz para Jesus, para o nosso Senhor Yeshua, ela é muito importante para nós. Ele pergunta: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? E havia uma preocupação naquela frase, havia algo ali que quando ele teve conhecimento de quem era Jesus, ele foi fazer aquela pergunta: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aquele homem já tinha conhecimento de Deus, ele temia ao Senhor, porque se você pegar o livro de Êxodo, lá no capítulo 20, onde estão descritos os 10 principais mandamentos da lei, quando Jesus fala com ele sobre os 6 que dizem respeito ao amor ao próximo, né? Não adulterar, não roubar, não dar falso testemunho, todos esses que nós já falamos aqui, aquele homem praticava, e o Senhor via que ele realmente praticava, então ele tinha temor a Deus, assim como nós que estamos aqui, somos conhecedores e conhecedoras da palavra do Senhor, e temos feito coisas, temos buscado agradar o nosso Deus com a nossa vida. Mas a lista dos 10 principais mandamentos, ela não termina em 6, eles são 10. Os 6, eles falam do nosso relacionamento com o próximo, mas os outros 4, eles vão falar a respeito do nosso relacionamento com Deus. E é aí onde a gente vê a pergunta do jovem sendo respondida pelo Senhor. Ele fala para ele: olha, esses aqui eu já vi que você pratica. E aí ele começa a falar para ele: mas existe alguma coisa aí na sua vida que está ocupando um lugar que não deveria ocupar? E aquele homem, ele
saiu daquele lugar ali naquele dia contrariado. Está escrito aqui na palavra. Ele escutou uma coisa que ele não gostou. Ele não gostou de Jesus falar para ele que ele tinha que pegar tudo o que ele tinha e vender. E como eu disse, ele cresceu no meio do povo judeu, e como sendo um judeu conhecedor e praticante da lei, ele também dava o dízimo. E ele dava o dízimo daquela renda que ele tinha. Ele tinha uma riqueza, mas ele também entregava. Só que naquele dia Jesus falou para ele: hoje eu não quero que você dê o dízimo, eu quero que você entregue tudo. Mas havia um motivo pelo qual o Senhor estava falando aquilo. O Senhor estava pedindo para ele algo que estava ocupando um lugar que não era dele na vida daquele jovem. E a preocupação do jovem era a vida eterna. A pergunta foi sobre vida eterna. E o Senhor foi logo lá, aonde estava acumulado, aonde estava ocupado. E aí aquilo para o jovem foi uma coisa assim que atravessou. Ele podia ouvir tudo aquela tarde, mas falar que ele tinha que abrir mão de uma coisa que ele acumulou talvez anos, ou ele tinha uma herança do pai dele, e ele todo dia corria atrás ali para manter aquilo. A palavra não diz a origem da riqueza dele, mas fala que ele tinha muitas propriedades. E aí é um lugar onde também muitos de nós esteja igualzinho ele. Porque ele fala o seguinte: vende, o Senhor fala para ele, vende o que você tem e dá para os pobres. Mas o homem não gostou de ouvir aquilo. Ele ficou triste e ele foi embora. E o Senhor, quando fala para ele assim: olha, você não tem que dar o dízimo hoje, você tem que entregar o seu capital. Aquilo foi muito forte para ele. Eu tenho que entregar tudo, mas é tudo mesmo. Ele olhou para a vida dele, olhou para as propriedades dele, e ele viu aquilo tudo e falou: mas é tudo, Senhor. Eu já faço tudo tão direitinho. Eu amo o Senhor, eu tenho temor de Deus na minha vida, eu ajudo as pessoas, eu não adultero, eu não roubo, eu não falo mentira. Mas o Senhor falou para ele: é tudo, tudo é tudo. E o objetivo da palavra que eu trouxe para nós hoje, nessa noite, é justamente esse: o que eu posso fazer? Porque ele perguntou, e quando você pergunta, você tem que estar disposto a ouvir a resposta. O que eu posso fazer, Senhor, para herdar a vida eterna? E hoje, essas canções, elas foram preparadas pelo Espírito Santo, porque eu nem pedi ao Ministério de Louvor que trabalhasse em cima do que eu ia trazer a palavra aqui. Quando nós cantamos aqui que eu estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, Senhor. É justamente em cima disso que a gente vai falar hoje, que nós precisamos realmente de descobrir aonde nós deixamos a essência da nossa adoração. E o tema que eu coloquei como base para nós hoje é: o que tem me prendido aqui na terra? O que é que tem tomado o lugar de Deus na minha vida? Aquele homem, ele temia o Senhor. Eu também temo o Senhor. A casa do Senhor hoje está cheia de pessoas que temem a Deus. Nós estamos aqui porque nós tememos ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Mas o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Todos os dias você tem que perguntar isso para você mesmo. Você não tem que perguntar isso para o irmão que está do lado, nem perguntar lá na sua família. É uma pergunta pessoal. No meu dia, hoje, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? E eu vou falar uma coisa para você. Você não se engane. Mas talvez algumas coisas que eu falar hoje com você, que são necessárias de serem mudadas, de serem largadas, de serem transformadas para que a gente alcance a vida eterna, talvez você também saia daqui hoje contrariado e triste.
Porque a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar mesmo. Jesus olhou para aquele rapaz e ele amou aquele homem. Porque ele viu dentro dele um desejo e uma atitude sincera. Mas tinha um lugar, tinha uma área da vida daquele jovem que Deus ainda não estava habitando completamente. E Jesus deu a resposta para ele que ele precisava ouvir. E o Senhor, Ele nos dá a resposta que a gente precisa ouvir. Mas muitas vezes a gente não quer a resposta de Deus. A gente quer aquilo que a gente acha que é certo. Existem áreas da nossa vida onde Deus também precisa ser o primeiro. E por isso, talvez as coisas não estejam acontecendo na nossa vida. Nós estamos agarrados aqui na terra. Porque afinal, como eu já ouvi várias vezes, é uma frase assim: eu não enxergo as coisas dessa maneira como você. E é uma frase, para mim, muito triste, porque eu não enxergo as coisas da minha maneira. Eu procuro, pela misericórdia, pelo amor de Deus, eu tenho tentado enxergar as coisas da maneira do Senhor. E é isso que a gente tem que procurar todos os dias da nossa vida. A gente não precisa enxergar as coisas da nossa maneira. A gente precisa enxergar as coisas da forma como o Senhor quer que a gente enxergue. Talvez se eu perguntar aqui para muitos, se você perguntar para mim, eu vou ter uma lista que ela fala assim: eu fiz isso, Senhor. Eu fiz isso também, Senhor. Eu falei isso, Senhor. E por isso, às vezes, a gente acha que porque a gente faça, ou porque a gente fale algo que seja bom, Deus tem a obrigação de fazer algo na nossa vida. Aquele jovem fazia muitas coisas que agradavam a Deus, porque senão a Bíblia não registraria que Jesus o amou quando olhou para o íntimo dele. Nós fazemos coisas que agradam a Deus. Eu não vim aqui hoje falar para você que a sua vida é desagradável ao Senhor. Eu não vim falar isso hoje. A nossa vida é agradável a Deus. Nós somos servos do Senhor e temos batalhado para todo dia receber do Espírito Santo a transformação necessária. Mas às vezes a gente mesmo se limita. A gente acha porque fez algo, porque falou algo, Deus também tem que fazer algo ou falar algo conosco. E as coisas, elas não funcionam dessa maneira. A gente não pode viver dessa maneira. O Senhor, Ele não vai fazer as coisas da forma que eu acho. Ele vai fazer as coisas da forma como a palavra dEle diz. E nesses momentos da nossa vida, onde a gente tem essa nossa lista, que a gente fala com Deus, que a gente fez, que a gente aconteceu, é um momento meio crítico, porque às vezes aquela hora que você achou que Deus ia fazer, Ele não faz nada. E aí, amados, é uma hora muito triste da vida do crente, porque é um momento onde você tem o seu melhor, pior testemunho. Porque você esquece quem você é, você murmura, você reclama. Aí, para piorar, você reclama com quem não é crente, você dá um mau testemunho na frente de quem não é crente. E tudo aquilo que você estava construindo, porque você faz coisas que são agradáveis ao Senhor. Essas coisas são todas jogadas por terra. Não porque o Senhor joga, mas porque a gente mesmo vai lá e destrói. Nós, às vezes, somos especialistas em dar o nosso melhor, pior testemunho. Estou falando mentira? Todo mundo aqui não tem esse momento de: eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu falei isso. Porque a gente dá, a gente faz. Nós temos sim, todos nós aqui, infelizmente. E aí a gente fala para Deus: Senhor, você esqueceu de mim. O Senhor esqueceu de mim, Senhor. Mas o Senhor não esquece de ninguém. A palavra fala que até o cabelo da nossa cabeça que cai, ele não cai sem ordem do Senhor, porque eles estão todos contados. Não há nada que aconteça na nossa vida que saia do controle de Deus. E eu queria fazer uma pergunta hoje para vocês, porque vocês estão muito calados, né? Vocês gostariam de ter a vida aprovada pelo Senhor? Gostariam? Eu gostaria. Gostaria que o Senhor olhasse para mim e aprovasse a minha vida. Então nós precisamos de estar disponíveis, com os nossos ouvidos atentos, com os nossos olhos atentos,
para aquilo que Deus tem pedido para nós. Porque nós somos muito bons em fazer perguntas, né? Nós somos muito bons em fazer perguntas. Nós temos muitas perguntas para Deus. Mas às vezes quando o Senhor chega com a resposta, eu não gosto da resposta. Eu finjo que não era para mim. Eu falo, Senhor, depois. Hoje não. E o Senhor tem dado respostas para nós e tem esperado de nós atitudes também. Para que a nossa vida seja agradável ao Senhor, para que a gente seja aprovado por Deus, é necessário de nós um esforço diferenciado. Deus não vai exigir daqueles que estão lá fora o mesmo esforço que Ele exige daquele que já conhece a palavra de Deus. É diferente. Com a gente vai ser diferente sempre. Não se engane. E não se ache coitadinho por causa disso. Não, é com você é diferente sim. Porque você tem um Deus diferente. Ele não aceita qualquer coisa de nós. Ele não aceita. E aí eu quero falar algumas coisas para vocês que são coisas assim que não tem jeito, assim, elas ficam meio que gritando às vezes na nossa vida sobre aqui eu estou fazendo a diferença ou aqui eu estou igual a todo mundo. Porque o crente ele está aqui para fazer diferença, é isso que a gente tem que fazer. E a primeira coisa que eu queria que a gente refletisse é um pouco sobre o nosso lazer. Será que tudo que a gente faz de lazer tem glorificado o nome do Senhor? Será? Será que todas as coisas que te divertem, que te distraem, que te desestressam, que mentalmente você acha que, agora eu vou ver isso aqui porque isso aqui me relaxa? Será que Jesus está sentadinho ali do seu lado naquele momento, assistindo com você? Será que quando a gente pega todo tipo de rede social que existe na face da terra e cadastra a gente lá, e aquilo ali toma o nosso dia, o nosso tempo, vira o nosso diário, porque quando eu era criança, eu só tenho 40, tá? Então vocês não olham para mim assim com a cara de que eu sou muito velha, não, porque eu tô novinha. Quando eu era criança, tinha um negócio assim que chamava diário, né? Um assim, de caderninho. Aí a gente ia lá e escrevia, hoje eu fiz isso daqui. Aí fazia um desenho, uma florzinha. Tinha também o papel de carta, né? Tinha coleção de papel de carta. Eu nunca tive hábito de fazer diário, não, porque eu tinha muito preguiça. Mas eu vi as minhas colegas, às vezes, elas faziam diário. Aí você quer ver a menina morrer? Era o dia que a mãe pegava o diário dela. Parecia que ela ia ter um troço, porque a minha mãe leu meu diário. A mãe se inscreveu, deixou lá. Aí agora o diário é rede social. Sim ou não? Quantas pessoas você conhece que tudo que faz está lá? Sim ou não? Eu, particularmente, não tenho rede social, então eu não sei, que eu não vejo. Mas eu vejo as pessoas falarem e eu sei que é verdade, gente. Eu sei que é verdade. Eu não preciso de muito para saber desse nome, porque eu tenho WhatsApp. E o status do WhatsApp, ele virou um mini Facebook, tem hora, né? Não estou falando para você, amados, que você não tem que ter. O problema é quando vira sua riqueza. O problema é que quando vira aquilo ali, sua propriedade nessa terra. E aquilo tem tomado seu tempo tanto, que Jesus vai vir. Imagina se Jesus está aqui hoje. Ele está, né? Mas ele está aqui fisicamente falando. Ele está aqui, você está olhando para ele. Aí ele vem e fala assim, amados e amadas, hoje é o seguinte, a resposta é, exclua o seu Facebook. Eu vou embora dessa igreja. Sim ou não? Estou ficando doida não, né? Ah, tá. Então tá bom. E se Jesus falar assim, hoje tem jogo do time, final, acaba 18 horas, mas você vai chegar atrasado na igreja, vai ficar em casa ou vai para o culto? Ninguém responde. Ei. Tá brabo, né, gente? A gente ri, mas é de chorar. É de chorar. O nosso lazer não pode roubar a presença de Deus na nossa vida. O Senhor não falou para você que você não podia se divertir. Mas se Ele não continua sendo a sua maior alegria, tá ruim.
Está muito ruim, gente, está muito ruim. Então tá, pastora, eu não vou excluir meu Facebook, não, vou diminuir a frequência. Lá no seu Facebook, você está falando de Jesus ou você está falando de você? Porque falar de si mesmo, todo mundo lá fora fala. O crente tem que falar de Jesus. Não tem jeito. Isso aí é função inerente ao crente, está implícito em você. Servo de Deus tem que falar de Deus. Tem jeito. O seu Facebook tem que dar glória a Deus. O seu Instagram tem que dar glória a Deus. O seu WhatsApp tem que dar glória a Deus. Tem, gente, não tem outra escapatória para você. Ou você vai sair daqui hoje contrariado? Não tem opção. Não tem, eu sinto muito, mas não tem opção. O seu lazer precisa, é obrigatório, igualzinho placa de trânsito vermelhinha, obrigatório o sentido, tem que dar glória a Deus. Tem. O seu lazer tem que glorificar o Senhor, porque senão essa propriedade sua está mais importante. A outra coisa que eu quero falar para vocês hoje. Tá bonitinho? Tá. Olha, escovei o cabelo, coloquei a roupinha direitinho. Vim para casa do Senhor, né? Olha aqui, quanta gente bonita aqui, ó, bem arrumada. Glória a Deus. E amanhã? Quando a gente vai na feira, a gente está bonita para Jesus também? Quando você vai, irmão, passear, dar uma voltinha no centro, você também está bonito para Jesus? Porque a gente não pode ter roupa só de ver Deus dentro da igreja. A nossa roupa, o nosso corpo, são 24 horas para a glória de Deus. Não adianta você vir na igreja com a saia lá no pé, de calça comprida, e lá fora, irmã, você está andando de shortinho. Eu sinto muito, mas não pode. Não pode. Você está igualzinho as moças lá de fora. Não tem outro sentido. De novo, plaquinha obrigatória de trânsito, não tem jeito, sinal vermelho. Nós precisamos glorificar o Senhor com a nossa veste em todo lugar que a gente andar. Você não precisa regular sua roupa para vir à igreja porque o pastor e a pastora vai ver, não. Regule a sua roupa porque o Espírito Santo de Deus está vendo. Em todo lugar, em toda circunstância. Não adianta. Não adianta, gente. Não adianta, você está enganando quem? Não adianta, meu irmão, você vir aqui, blusinha fechada até no pescoço, chegar lá fora, você está com o peito todo de fora, andando pela rua aí, as moças olhando lá dentro da sua camisa. Não está glorificando ao Senhor, não. Não está não, irmãos. E aí, onde que está a sua propriedade? E nessa hora, quando a gente ouve essas coisas e fala, nossa, pastora exagerada, mas eu quero subir quadrada. Mas eu não vou descer redonda. Eu vou subir quadrada. Eu quero subir. As coisas que estão aqui na terra não podem tirar de você a presença do Senhor. Nós não podemos perder. Talvez haja pessoas aqui nessa noite que já tiveram contato, uma intimidade com Deus tão profunda. Já foram instrumentos de Deus de poder, de manifestação. Por que hoje não é mais? Por que, amados? O que roubou o lugar de Deus na sua vida? O que virou a sua propriedade muito mais importante, que quando Jesus falou para você sobre ela, você simplesmente ignorou e foi embora? E a pergunta do jovem não foi sobre o que eu vou adquirir aqui na terra, foi sobre salvação. Sobre salvação. Nós fomos batizados. Sim, recebemos a palavra de salvação, o Espírito Santo veio morar aqui, mas quem disse que você não pode perder a salvação? Quem disse isso para você? Porque se falaram, é mentira, você pode sim. E dependendo dos valores que você tem, você já perdeu. Nós precisamos estar ligados com o céu. Nós não podemos estar ligados com as coisas aqui da terra. Nós precisamos sim abrir mão das coisas aqui embaixo,
para que o Espírito Santo ele tenha total liberdade de preencher você de forma tão poderosa, que o céu venha à terra. Porque o Senhor falou que o reino de Deus está no meio de nós. Por que que você não está sentindo isso? Por que que às vezes você entra na igreja vazia e sai mais vazia ainda? Por quê? Porque os nossos valores estão errados. Nós estamos acumulando riqueza aqui. E isso não é importante. O importante é acumular riqueza na presença de Deus. O importante é o tesouro que você está juntando lá no céu. Aquele jovem era temente a Deus. Mas uma coisa virou tropeço na vida dele. E não se iluda. Aquilo que você acha de mais valor aqui na terra é justamente isso que Deus vai te pedir. Sabe por quê? Como eu comecei falando essa palavra hoje, os 10 principais mandamentos, 6 falam do amor ao próximo, do nosso relacionamento com o nosso próximo. Mas os outros 4, que são os primeiros, eles falam do nosso relacionamento com Deus. E foi sobre isso que Jesus tratou com aquele rapaz naquela tarde. E é sobre isso que eu estou tratando conosco nessa noite. O nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser prioridade na nossa vida. Nós não podemos ter outras coisas no altar que é do Senhor. Nós não podemos ter propriedades que impedem que o Senhor venha habitar completamente em nós. É justamente isso que Ele vai te pedir. Ele vai te pedir. Você não precisa ter dúvida disso, Ele vai te pedir mesmo. Amém? Enquanto Deus não for o primeiro em sua vida, não espere que Ele te atenda primeiro. Não vai acontecer. Não vai, gente. Não vai, como eu disse, não faça a sua listinha do que eu fiz e do que eu falo, porque eu conheço a palavra de Deus, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu falo isso. Não vai acontecer. Porque o que você acha que já está bom, o Senhor está esperando mais. Ele está esperando mais de nós. Não tem o que falar. Nessa conversa que o Senhor teve ali com o jovem, os discípulos, eles estavam perto dele, estavam ouvindo aquela conversa. E eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta, porque eu quero ler mais um pedacinho desse texto. Lá em Marcos 10, agora nós vamos ler os versículos de número 27 a 29, porque os discípulos, eles ficaram conversando com Jesus a respeito daquelas coisas que eles haviam ouvido o Senhor falar para aquele jovem. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Pedro vira para o Senhor e fala: Senhor, aquele dia que o Senhor chamou, falou assim: vem que eu vou te fazer pescador de almas. Eu larguei a minha rede, eu deixei a minha família e eu fui. E aí ele viu a oportunidade: o que eu vou ganhar, Senhor? Aí o Senhor tem uma resposta para dar para ele: porque você abriu mão, Pedro. Tudo que você acha que você perdeu, eu vou te dar 100 vezes mais nessa terra. E no mundo por vir você vai estar salvo. Então não adianta a gente pensar que esse tudinho que a gente tem aqui, esse tudinho, que é um tudinho, a gente não tem noção do que é a salvação, do que é a vida eterna. Você não tem noção. Você pode ter sim fagulhas
do que é sentir a presença de Deus. Talvez teve um momento aqui, ou na sua casa, que você estava orando ao Senhor, que Deus já manifestou presença e você sentiu mesmo, mas você não tem noção o que é você estar o dia inteiro, a noite inteira, o tempo inteiro com o Senhor, olhando para Ele, vendo, Ele te vendo. Você não vai sentir mais dor, você não tem mais mágoa, você não tem tristeza, você não perde mais nada, você não tem preocupação com nada. Você não sabe. Então esse tudinho que você acha muito precioso aqui, porque a minha rede social, eu não vou excluir não, pastora, você está ficando doida. Eu falei para você excluir não, irmão, falei para você trocar. Se para você é tão importante, eu não exclui não. Não por minha causa, exclui por causa de Jesus. Se você achar que você pode. É muito, gente, é muito o que tem lá, por tão pouco que a gente se agarra aqui na terra. Sabe o que acontece no final? A gente acha que a gente tem tudo aqui, mas no final a gente descobre que não tem nada. Porque o vazio que tem dentro de você, nada disso aí, ó, nada dessa propriedade terrena está preenchendo. E não vai preencher se amanhã você conseguir mais uma coisa física que você precisa aqui e não estiver na presença de Deus como você realmente pode estar, porque você pode. Talvez você não quer ainda, mas poder você pode. Não vai adiantar. Você vai continuar juntando propriedade aqui embaixo. As coisas que você acha hoje como necessárias, que ainda não chegaram à sua mão, na hora que você tiver também, vai continuar faltando. Enquanto você não colocar Deus como primeiro, como primícia, como principal, como objetivo da sua vida, do seu lazer, do seu relacionamento, do seu vestir, do seu falar, as outras coisas elas não vão acontecer. Não vão. Aí você vai ficar brigando com Deus, você vai ficar murmurando, e de novo você vai dar o seu melhor, pior testemunho. Sim ou não? Amados, nós precisamos de nos conectar com o céu. Nós precisamos de estar ligados no trono da graça. Nós precisamos de estar em contato direto com Deus, porque o véu, ele já foi rasgado. Hoje você pode entrar na presença de Deus, você pode adentrar os santos dos santos, você pode falar com Ele, Ele te ouve, Ele te responde, mas tem horas que você não quer. Você ainda não está querendo. Por quê, meu amado, minha amada? Por que você não quer? Analise os seus valores, por favor. Enquanto estamos vivos, é tempo. É tempo. Hoje você acordou, respirou. Glória a Deus, mais uma oportunidade, Senhor. E aí você tem que acordar e falar: Senhor, o que hoje eu preciso fazer para manter minha salvação, para que eu tenha salvação, Senhor, para que eu vá morar com o Senhor. E abre mão, você precisa abrir mão, não tem jeito. Nós precisamos buscar os nossos valores na palavra de Deus. Não é na palavra do pastor, nem da pastora, nem do diácono, nem do irmão que você gosta, que te aconselha, não. É na palavra de Deus, e a palavra diz que se uma coisa aqui na terra é mais importante para você e tem tomado tanto o seu tempo mais do que Deus, Deus está pedindo para você largar nessa noite. É a palavra que diz, não sou eu. Eu li aqui. E há uma opção para você vai sair daqui contrariado, triste. Que palavra mais chata. Nossa, de novo? Ou você vai abrir o seu coração para o Senhor e vai lá: Senhor, o que dentro de mim está entulhado? Qual é a propriedade que eu estou achando tão mais preciosa que o Senhor? O que nessa terra, meu Deus, está tirando a sua presença de mim? E Deus, Ele vai te mostrar. Porque é prazer do Senhor na vida de um filho e de uma filha transbordar. E Ele quer transbordar em você. Ele tem prazer em transbordar sobre a sua vida. Então Ele vai te dar o caminho. Esses últimos versículos que eu li, o Senhor fala assim: olha, para as pessoas às vezes é impossível, mas para Deus não.
Porque para o Senhor nada é impossível. Nada, nada. Mas o Senhor, Ele age naquilo que você abre o coração para Ele agir. O impossível, ele se manifesta quando você limita Deus na sua vida. Aí as coisas, elas se tornam impossíveis mesmo. Então, eu queria perguntar para você de novo nessa noite. O que é que tem te mantido ligado aqui nessa terra e não está deixando você se conectar com o céu? Quais são as coisas que estão prendendo a sua atenção mais aqui do que lá? O que é que você tem colocado no lugar de Deus na sua vida? Nós precisamos estar atentos a isso. Para a gente receber do alto, amados, a gente tem que abrir mão das coisas que estão aqui embaixo. Porque nada disso vai subir. Nada disso que está aqui é importante. Mas o que você vai fazer com essas coisas aqui é o que faz a diferença na sua salvação.